Toda história tem três lados: o de quem fala, o de quem ouve e a verdade. Entre Virgínia e Zé Felipe, esse equilíbrio estava prestes a se quebrar, e o que parecia ser uma separação civilizada se transformaria em uma verdadeira batalha pela divisão dos bens que envolviam não apenas propriedades e contratos, mas também anos de trabalho, marca pessoal e um público fiel. Goiânia, um lugar que sempre foi ponto de encontro para a família e os negócios, se tornava o cenário do desgaste emocional e da disputa legal. Ao contrário do que todos imaginavam, a separação não seria amigável, e os bastidores da vida pública do casal estavam prestes a ser expostos. Virgínia, com sua determinação silenciosa, sabia que a luta não seria fácil. Ela havia sempre tentado manter a imagem de uma mulher equilibrada e dona de sua própria carreira, mas a realidade era bem diferente. Não apenas estava enfrentando o fim de um relacionamento que, até então, parecia perfeito, mas agora também precisava encarar a divisão de um império que construíram juntos. Os bens estavam sendo analisados minuciosamente. Imóveis em Goiânia e São Paulo, campanhas publicitárias que Zé Felipe havia ajudado a fechar, e as redes sociais que, até pouco tempo atrás, eram usadas para construir uma imagem de casal perfeito. Zé Felipe, por sua vez, sabia muito bem o que queria. Antes de continuar, se puder, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso apoia demais o nosso trabalho por aqui. Que Deus abençoe sua vida, multiplique suas conquistas, proteja seu caminho. Agora sim, vamos continuar. Zé Felipe, ele não queria perder o que considerava ser o trabalho árduo de uma vida inteira, e a carreira dele estava intimamente ligada à de Virgínia. Juntos, haviam conquistado contratos com grandes marcas, mas era impossível ignorar o fato de que ele sempre tinha sido o rosto masculino, a figura pública. Embora a família de Virgínia jamais tenha visto isso como algo mais do que uma parceria, Zé Felipe nunca hesitou em reforçar essa imagem. Margarete, que se tornará mais uma figura de apoio do que de influência no casamento da filha, tentava agora reunir forças para ajudar Virgínia a entender a gravidade da situação. A matriarca, com seu temperamento forte e sem papas na língua, sabia que a divisão dos bens não era apenas uma questão financeira. Era também uma questão de identidade, e ela não queria ver a filha, uma mulher que havia trabalhado tanto para se manter relevante no mercado, sucumbir à pressão. Virgínia, você tem que entender que não é só sobre o que ele pode levar, é sobre como você vai reagir a isso. A imagem que ele quer passar, de que tudo foi graças a ele, pode destruir sua carreira, disse Margarete com a frieza de quem já havia visto esse tipo de drama outras vezes, mas nunca tão perto de sua própria família. Virgínia olhou para a mãe. Seu olhar aflito misturava raiva e tristeza. Eu sei disso, mãe. Mas o que eu não posso aceitar é ele distorcer a história. Tudo o que fizemos, todas as negociações, as campanhas, o trabalho que fiz para chegar até aqui, não foi só mérito dele. Ele se aproveitou de tudo, mas eu também fiz minha parte. Leonardo, que já havia visto famílias se desfazerem por causa de disputas similares, não podia mais ignorar o que estava em jogo. Ele sabia que, se a divisão dos bens tomasse o rumo errado, poderia afetar não só a vida pessoal de Virgínia, mas também sua carreira como influenciadora. As marcas estavam observando cada movimento e os contratos que estavam prestes a ser finalizados poderiam ser colocados em risco. Mas o maior conflito, no fundo, não estava no dinheiro ou nos bens materiais. A verdadeira luta de Virgínia era pela autonomia que ela tanto buscará dentro daquele relacionamento. Ela queria recuperar sua identidade, não ser apenas lembrada como a esposa de Zé Felipe, mas como uma mulher de negócios por si mesma, com seu próprio valor no mercado. A guerra dos bens tinha começado, mas as verdadeiras batalhas, como Virgínia logo descobriria, eram internas. A manhã de reunião no escritório de Leonardo estava marcada para ser mais um passo crucial na divisão dos bens. O advogado, com sua expressão séria, olhava atentamente para os documentos espalhados sobre a mesa, enquanto os outros personagens, Margarete, Virgínia e Zé Felipe, se posicionavam em torno dele. A tensão era palpável. O calor de Goiânia parecia intensificar ainda mais o clima pesado, como se a cidade sentisse o peso daquelas decisões. Virgínia estava decidida, mas seus olhos traíam a exaustão de semanas de discussões. A separação havia desmoronado não apenas o casamento, mas também a confiança que ela tinha em Zé Felipe, com quem acreditava ser uma parceria verdadeira. Não é só sobre as coisas materiais, Zé Felipe,
disse Virgínia, tentando manter a voz firme, mas com a pressão tornando-se visível. Você não pode simplesmente sair levando o que é meu. Eu também construí essa marca e todo esse trabalho é fruto de muito suor, não apenas as nossas campanhas. Não quero mais ser vista apenas como a esposa de Zé Felipe. Zé Felipe, com o semblante impassível, não esboçava emoções enquanto lia os papéis. Ele sabia que a opinião pública era fundamental e a sua imagem de bom moço e homem de família seria um trunfo poderoso. Quando finalmente falou, a calma com que abordou o conflito soava quase desdenhosa. Virgínia, não há razão para isso virar um jogo. A gente sempre trabalhou junto e eu sempre fui a face visível dos contratos. O que quer que seja meu também é seu. Não quero mais brigar por isso. Mas você sabe que as marcas, as campanhas, as propriedades que nós compramos foram decisões em conjunto. Margarete, que assistia de perto o desenrolar da conversa, não aguentou mais a calma excessiva de Zé Felipe e interveio com firmeza. Calma, Zé. Você não pode mais brincar com as palavras. É hora de ser honesto. O que você está fazendo é manipulação, usando a nossa filha como um peão. A imagem que você construiu foi sempre em cima dela, mas você se esqueceu que ela também contribuiu para isso, tanto quanto você. Ou você acha que ela não sabe como cuidar dos próprios negócios? Zé Felipe não respondeu de imediato. Sabia que qualquer palavra que fosse dita ali poderia ser interpretada contra ele. Ele havia se acostumado a ser o rosto público e não estava preparado para ver a separação com a clareza que ela estava tomando nos olhos de Virgínia. O advogado Leonardo, que se mantinha em silêncio até aquele momento, levantou a cabeça e disse, com um tom pragmático, olhem, o que temos aqui são questões legais a serem resolvidas. O contrato de parceria que assinaram não é um simples acordo. Ele envolve marcas que estão sendo monitoradas. Se não chegarmos a um acordo justo e rápido, o impacto será grande, tanto para a vida pessoal quanto para a carreira pública de ambos. Virgínia sentiu um calafrio. Ela sabia que, por mais que quisesse enfrentar Zé Felipe de frente, a divisão dos bens afetaria mais do que ela gostaria. A imagem deles como casal era um produto. E agora, ela estava em um ponto onde tinha que escolher entre manter essa imagem ou recomeçar a construir sua vida de uma maneira totalmente nova, sem as amarras do passado. Eu não vou perder o que é meu, disse Virgínia, com a voz mais firme agora. Eu sei o que construí. Eu não fui apenas a esposa que sorria para as câmeras. Eu fechei contratos, criei campanhas e tive minha participação ativa na expansão dessa imagem. Eu só não quero que você me roube isso. Zé Felipe não parecia surpreso com a determinação de Virgínia. Ele sabia que ela não seria facilmente manipulada. Porém, ainda assim, não demonstrava ceder. Seus olhos estavam fixos nos papéis à sua frente, como se sua vitória estivesse apenas a alguns passos de distância. Margarete, ao ver o que estava acontecendo, virou-se para Virgínia, com um olhar que transmitia apoio. Filha, você não está sozinha nessa. A nossa família tem história e caráter, e ninguém vai tirar isso de você. Se for preciso, vamos até o fim. Sem medo. Você não pode deixar que ele te faça acreditar que tudo que conquistou foi por causa dele. O silêncio tomou conta da sala. Os papéis eram apenas o reflexo do que se passava nas mentes de cada um deles. O que estava em jogo não era apenas dinheiro ou contratos. Era a verdade de como cada um via a própria contribuição para o que haviam conquistado juntos, mas principalmente que cada um acreditava que merecia. As famílias de Zé Felipe e Virgínia estavam em lados opostos, e o peso dessa divisão não se limitava a bens materiais. Era uma guerra pela identidade de cada um. Leonardo sabia que o pior ainda estava por vir. Uma luta pela divisão dos bens era apenas o começo, e a verdadeira batalha seria travada em torno de quem conseguiria manter a própria verdade intacta. A separação entre Virgínia e Zé Felipe não era mais uma disputa privada, distante das câmeras e dos holofotes. O divórcio havia tomado proporções públicas e, com isso, a tensão se intensificava a cada dia. Em um momento de pura pressão, um deslize nas redes sociais de Zé Felipe foi a faísca que incendiou o palco onde o drama se desenrolava. Sem querer, ou talvez de forma intencional, ele postou um vídeo que rapidamente viralizou.
Uma gravação onde, em tom de desabafo, ele falava sobre o término do relacionamento com Virginia, dando a entender que ela havia sido culpada pela ruptura e que ele, por muito tempo, havia sido sustentáculo do casal. Eu sempre fui o responsável por manter tudo funcionando, por dar atenção à minha marca e ao meu público. Infelizmente, nem todos os sonhos se realizam. Mas eu nunca fui o problema, dizia Zé Felipe, com um semblante de quem tentava se mostrar como a vítima da história. A postagem explodiu. Os fãs de Zé Felipe começaram a tomar partido, e logo se formaram dois exércitos nas redes sociais. Virginia, que sempre teve um público fiel, se viu diante de um ataque implacável, com muitos seguidores questionando sua postura e até acusando-a de ser interesseira. Para ela, a explosão pública do conflito representava um ponto sem retorno. O que era uma luta privada pela divisão de bens agora estava se transformando em uma guerra de imagens e reputações. Ela já havia começado a perder a batalha nas redes sociais, e a última coisa que queria era alimentar ainda mais essa narrativa. O post de Zé Felipe reverberou em todos os cantos da internet, afetando diretamente sua vida profissional e as campanhas que ela tinha em andamento. Mas a verdade era mais dolorosa. O vídeo não apenas atingia em sua carreira, mas também feriu o que restava da relação de confiança entre os dois. Foi nesse momento, de caos e desespero, que Leonardo entrou de forma definitiva na história. Embora ele já fosse parte fundamental da solução jurídica, sua intervenção naquele instante foi mais estratégica, mais emocional, do que simplesmente profissional. Virginia, é hora de agir. Não podemos deixar que a narrativa de Zé Felipe se consolide assim. Isso não é mais sobre bens, é sobre imagem, e você sabe disso, disse Leonardo, tomando o celular da mesa de Virginia, que observava a tela em silêncio. Ele sentia o peso de ser o mediador, mas sabia que o caminho agora era delicado. Eu sei que o que você quer é resolver tudo da forma mais tranquila possível, mas as coisas saíram do controle. Precisamos de um movimento ousado. Virginia olhou para ele, exausta e sem saber o que fazer. Ela sentia que estava à mercê da situação. Ela sabia que, apesar de todos os seus esforços, a imagem construída ao lado de Zé Felipe estava sendo destruída, e isso afetava até mesmo suas colaborações com grandes marcas. A cada comentário nas redes, mais ela via a história sendo distorcida. Eu não sei o que fazer, Léo. Ele conseguiu virar o jogo contra mim. Está todo mundo me acusando de ser a vilã. Ele me deixou em uma posição onde não posso mais sair de cabeça erguida. Leonardo, com sua calma característica, se aproximou de Virginia e colocou a mão sobre seu ombro. Você não está sozinha nisso. Eu vou te ajudar a virar a chave aqui. Você tem um público fiel, Virginia, e eles confiam em você. Eles sabem quem você é. Vamos colocar tudo isso à tona, mostrar a verdade sem filtro. Nesse instante, Zé Felipe fez outra postagem, desta vez mais agressiva, insinuando que Virginia estava tentando destruir sua imagem apenas para ficar com os bens do casamento. A situação já estava fora de controle e o único caminho era agir. Vamos fazer algo que mude o rumo da história. Eu vou ajudar você a mostrar a sua versão de tudo com transparência. Não vai ser mais um embate de redes sociais, mas uma virada de jogo. Leonardo sugeriu uma coletiva de imprensa, uma estratégia audaciosa para virar a chave do conflito. Virginia hesitou, mas então compreendeu que era a única forma de ter o controle de volta. Não mais em frente aos vídeos e às postagens distorcidas, mas em um palco onde ela poderia, finalmente, se defender. Margarete, ao saber da ideia de Leonardo, não demorou a apoiar a decisão. É hora de mostrar a sua força, filha. Não é mais sobre se submeter a ele. As pessoas precisam ouvir a sua verdade. Na coletiva de imprensa, enquanto Zé Felipe assistia da plateia com um olhar desdenhoso, Virginia, ao lado de Leonardo, fez uma declaração corajosa e direta. Durante muito tempo, fomos uma dupla que fez muito pelo outro. Mas isso não significa que eu deva ficar calada agora. Ele pode tentar destruir minha imagem, mas eu tenho meu trabalho e vou lutar por ele até o fim. O que aconteceu entre nós foi um processo doloroso, mas nada justifica o que está sendo dito sobre mim nas redes. As campanhas, as marcas, tudo o que conquistamos, foi fruto de trabalho mútuo. Não sou uma pessoa que vai se esconder atrás de um contrato ou de uma imagem. Eu sou muito mais que isso.
As palavras de Virgínia caíram como uma bomba, não só nas redes sociais, mas nos corações de seus seguidores, que até então estavam divididos. A postura firme e honesta dela reconquistou a confiança do público, e as marcas que haviam hesitado em continuar com ela por conta do desgaste público começaram a reafirmar suas parcerias. A coletiva de imprensa se tornou o ponto de virada. O embate público havia terminado, mas a luta pelos bens e pela verdade estava longe de acabar. O que Virgínia e Zé Felipe não sabiam é que o conflito se tornaria um ponto de redefinição não apenas nas suas carreiras, mas também nas relações que o cercavam. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: a guerra pela verdade agora estava em outro nível. Após a coletiva de imprensa, a vida de Virgínia seguiu um caminho de reconstrução, mas o impacto da divisão de bens, as acusações públicas e o desgaste emocional não desapareceram facilmente. A decisão de expor tudo ao público teve efeitos imediatos. Seu público, inicialmente tão fiel, começou a se dividir. Embora muitos admirassem sua coragem e sua tentativa de se reerguer, outros ficaram desconfiados da maneira como ela lidou com a situação. O fato de ter se envolvido em uma disputa pública com Zé Felipe trouxe um estigma de drama que não passava despercebido pelas marcas. As campanhas publicitárias que antes a tornavam uma figura central de grandes marcas começaram a ser revistas. Algumas decidiram cancelar suas parcerias, enquanto outras, que eram mais cautelosas, resolveram esperar para ver como a situação se desenvolveria. Virgínia ainda era uma influenciadora poderosa, mas seu brilho, que antes parecia inabalável, estava começando a murchar sob os holofotes da crise. Margarete, por sua vez, tentou proteger sua filha da tempestade, mas suas ações também trouxeram consequências. Ela, que sempre defendia a independência e a força de Virgínia, agora se via em uma posição onde não podia mais controlar o rumo das coisas. Ao apoiar cegamente a decisão de Virgínia de enfrentar Zé Felipe de maneira pública e sem reservas, Margarete não só ajudou a arruinar a imagem da filha, mas também prejudicou suas próprias relações com os poucos membros da família que ainda estavam solidários a elas. O apoio que ela esperava receber em seus momentos mais difíceis não apareceu. As consequências de agir sem medir a gravidade do momento haviam se mostrado devastadoras. Zé Felipe, por outro lado, pareceu prosperar no meio de todo o caos. Seu vídeo inicial, que causou tanto furor, acabou se tornando uma vantagem estratégica. Ele conseguiu manter sua imagem de bom moço e a sua ética, que sempre foi pautada pelo foco nos negócios e na aparência pública, foi recompensada de maneira inesperada. As marcas que hesitaram com Virgínia se voltaram completamente para Zé Felipe, que consolidou sua posição como rosto da indústria, não apenas como cantor, mas como empresário e influenciador. Em vez de ser destruído pela separação, ele se adaptou, e suas vendas de produtos aumentaram exponencialmente. O público, que por um tempo o via como alguém talvez um pouco distante, agora o admirava pela postura ética que ele manteve durante o conflito. Zé Felipe não se envolveu publicamente na briga, não lançou acusações e se manteve focado no que considerava mais importante: os negócios e o legado que estava construindo. Ele soubera manipular sua imagem com habilidade e os resultados disso foram claros. A paz de sua consciência, ao contrário da turbulência que pairava sobre Virgínia e Margarete, lhe trouxe frutos mais do que suficientes para alcançar a estabilidade desejada. Virgínia olhava para o sucesso de Zé Felipe e sentia uma mistura de raiva e arrependimento. Ela havia lutado tanto para ser reconhecida como mais do que uma simples esposa de famoso, mas na tentativa de derrubar a imagem dele, ela acabará colocando sua própria reputação em risco. Ela não se arrependeu de lutar por sua autonomia, mas sabia que o preço da sua consciência não tinha sido pequeno. Você não pode enganar a si mesma e sair impune, refletia, sentindo o peso das consequências das escolhas feitas ao longo do caminho. Ela havia escolhido a luta pública, o embate direto, e isso significava que não poderia voltar atrás. As marcas que ela havia ajudado a construir, o nome que tanto se esforçou para manter limpo e respeitável, agora estavam manchados pela exposição e pelo drama. Não havia mais como negar. A busca pela verdade pública, quando mal administrada, tinha um preço. O drama familiar havia ficado para trás, mas a verdadeira batalha estava sendo travada dentro de cada um deles. Zé Felipe, com sua aparente vitória, sabia que o jogo da imagem nunca estava completo.
Ele possuía os bens, mas ainda havia a solidão de ser o bom moço que nunca realmente mostrou sua vulnerabilidade. Ele sabia que o equilíbrio entre sua ética e sua imagem era uma faca de dois gumes, mas o tempo, como sempre, tinha suas próprias maneiras de recompensar os que souberam navegar nesse mar turbulento. Margaret refletia sobre as escolhas que fizera, com sua visão protetora em relação à filha, mas agora sem saber como recuperar os laços perdidos, sem saber como ter feito melhor para Virginia sem arruinar tudo. Ela compreendia que não poderia mais voltar atrás no apoio irrestrito que deu. A consciência de que a linha entre proteger e prejudicar era muito tênue a atormentava. A moral dessa história, que parecia nunca ter sido clara, agora estava evidente. O preço da consciência é imensurável. Quando escolhemos agir com base em nossa verdade sem considerar as consequências das nossas ações, o impacto pode ser devastador. Às vezes, a luta pela autonomia, pela justiça e pelo reconhecimento vem com o preço da perda do controle sobre o próprio destino. E, muitas vezes, a verdadeira vitória não é aquela conquistada publicamente, mas a paz que se encontra quando fazemos as escolhas certas para a nossa alma e não para o olhar dos outros.